Olá, tudo bem? Estamos no ar mais uma vez aqui, Sem Limites comigo, através da Web TV São Caetano. Tudo bem, gente? Olá, boa tarde a você que nos vê agora ao vivo em qualquer ponto desse país. Ó, tá? Estamos ao vivo agora, 2 horas e 2 minutos aqui em São Caetano, o tempo bem seco por aqui, né? Não chove, um solzão para cada um lá fora, e aqui dentro o tempo vai esquentar. É o seguinte, ó, ontem, né, na terça-feira, nós tivemos o retorno dos trabalhos legislativos na terça-feira, que é o dia da sessão, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, né? Então, os trabalhos legislativos do segundo semestre deste ano da nova legislatura. Pois bem, que chamava a atenção e que eu já destacava aqui com o senhor e com a senhora era a fala, né, do vereador do PCdoB de São Caetano do Sul, Éder Xavier. O vereador sempre questionou, sempre falou em plenário, sempre fez os seus pronunciamentos a respeito da dívida de São Caetano, dívida herdada pela atual prefeitura. Nós estamos agora no mês de agosto, então partindo para o 8º mês. E aí, todos os jornais, a repercussão, a fala do dia, né? Nos cafés hoje, nas padarias hoje pela manhã, é a fala do que foi repercutido lá na Câmara. A Web TV São Caetano esteve lá, nós transmitimos ao vivo, né, a sessão plenária e também recebemos este material aqui. Bom, eu recebo esse material aqui, eu faço o quê? Vou ver em casa? Não vou ver em casa coisa nenhuma. Eu vou ver aqui com o senhor e com a senhora, tá? Vou ver aqui com o senhor e com a senhora. Antes de chamar, eu quero aqui, ó, colocar a matéria que foi publicada no jornal ABC Repórter, que é distribuído aqui em todas as esquinas de São Caetano. Mari, coloca aí, ó. Auríquio não revelou a dívida real. Quem está acusando é o vereador Éder Xavier, né? Certo? Esse foi a matéria, daqui a pouco a gente vai esclarecer. Auríquio não revelou que essa dívida toda estaria aí, né? Fala-se em 130 milhões, fala-se em 300 milhões, fala-se em tantos milhões. Por que estou falando? Tem também, por favor, põe a capa aqui do Diário do Grande ABC, certo? Que o Diário do Grande ABC, em seu interior, no caderno de política, também deu essa matéria. Também está com essa matéria. E esse material aqui nós tivemos acesso através da assessoria do Dr. Éder. E por isso, pode tirar essa bagaça aí. Tira aí o diário, tira tudo. Põe um cara mais bonito aqui. E por isso, o vereador Dr. Éder Xavier está aqui conosco. Então, você vai ver agora esse vídeo aqui, ó, que nós temos acesso, né, que nós recebemos, a equipe da Web TV São Caetano e toda a imprensa presente ontem na cobertura da sessão plenária da Câmara, recebeu. Nós vamos ver agora, em seguida, VV, pega lá o Dr. Éder, já traz aqui para o nosso estúdio, para que o Dr. Éder já esteja aqui com a gente para falar sobre esse material. Ed, nosso diretor de operações, roda aí. Ô, Jean, põe na tela o vídeo aí, por favor. Desde o início do ano, um assunto ronda São Caetano do Sul, a dívida do município. Algo que tem comprometido e muito o andamento da atual administração da cidade e a prestação de serviços públicos. Logo que assumiu a prefeitura, Paulo Pinheiro informou a todos os vereadores sobre o problema durante uma reunião. O montante, 233 milhões de reais, mais 33 milhões em débitos trabalhistas, fora dívidas de autarquias municipais. Mas o ex-prefeito José Auríquio Júnior, hoje secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado, veio a público contestar o valor da dívida. Segundo ele, o montante não passaria de 125 milhões de reais, considerando restos a pagar e dívidas herdadas com precatórios, já negociadas. Diante do impasse, um pedido para a abertura de uma CPI foi apresentado à Câmara. A
A discussão se arrastou por várias sessões legislativas com teses contrárias e favoráveis à investigação. Afinal, a dívida de São Caetano beira os 300 milhões de reais, como afirma o prefeito Paulo Pinheiro, ou não chega aos 130 milhões de reais, como defende o ex-chefe do Executivo, José Auríquio Júnior. Como o assunto gerou e ainda gera muita polêmica, o prefeito Paulo Pinheiro ordenou a entrega de uma relação detalhada da dívida aos vereadores. O documento desmembra os débitos com cada fornecedor da administração. Para completar, uma comissão mista foi instalada para apurar os contratos e analisar os valores. A comissão é formada por representantes do Executivo e do Legislativo. Após representação assinada pelo vereador Éder Xavier no final de janeiro, técnicos do Tribunal de Contas de São Paulo apresentaram novos relatos sobre a questão. São análises técnicas, livres de cunho político, partidário ou eleitoral. Segundo o Tribunal de Contas, o valor em restos a pagar da Prefeitura de São Caetano era de pouco mais de R$ 2.900.000 em 2011. Ao final de 2012, essa dívida subiu para mais de 266 milhões de reais, conforme os apontamentos. Um aumento de 2.000%. E o ex-prefeito Auríquio chegou a receber, em 2012, 5 alertas do tribunal de que as contas estavam totalmente fora dos padrões. Apesar das advertências, nenhuma medida foi tomada para sanar o descontrole nas finanças do município. Mesmo a prefeitura possuindo um órgão para controle interno desde 2005, com 7 cargos em comissão, nenhum parecer foi emitido. Não bastasse a ocultação de informações, seria uma forma de sabotar o governo de seu sucessor? Além da herança deixada, não podemos esquecer que Auríquio foi condenado por improbidade administrativa em primeira e segunda instâncias. A condenação ocorreu porque foi utilizado dinheiro público em atos de promoção pessoal. Cabe agora a esta Casa de Leis e em representação ao povo de São Caetano tomar as providências cabíveis. As contas do ex-prefeito serão em breve encaminhadas ao Legislativo para apreciação. Tá aí então. E aqui está comigo Éder Xavier. Éder, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite do Sem Limites, da Web TV São Caetano, sobre todos esses questionamentos e o que o senhor tem falado. Dê uma boa tarde aqui para o pessoal, que a gente já vai falar como que o pessoal pode fazer perguntas ao senhor e vamos começar no assunto aqui. Marcos Savoy, é uma satisfação enorme estar aqui no teu programa e poder falar sobre aquilo que é o mais importante em São Caetano nos dias de hoje. Nós temos que decifrar esse mistério da dívida. Nós, quando eu digo nós, são aqueles que foram eleitos para cumprir o papel de fiscais, os vereadores. Precisamos descobrir esse mistério, porque olha, é o seguinte, aquele homem é um bom pai, um chefe de família, mas o filho precisa pagar a escola, o condomínio, o aluguel e assim por diante. O dinheiro, infelizmente, gostaríamos de estar lá no céu, onde que diz que os anjinhos não gostam de dinheiro e tal. Aqui na terra, se não tiver um dinheirinho, Savoy, para cumprir as obrigações, não adianta nem ser um bom pai, uma boa mãe. Nós precisamos ter o dinheirinho para cumprir as nossas obrigações. É a mesma coisa o poder público. Se não tiver dinheirinho para a saúde, para a educação, para o transporte, aquelas demandas da sociedade, não adianta vereador ficar lá fazendo papelzinho. Olha, eleitor, eu vou te fazer isso. É tudo conversa furada. Porque se não tiver dinheirinho, nada vai ser feito. Então, prazer estar no teu programa, estar com você que é um homem íntegro, um homem que falou, o que falar, que escreveu, ele cumpre. Então, eu tenho muita satisfação de estar aqui para tratar desse tema. Bom, deixa eu só anunciar ao senhor e à senhora, está aqui Dr. Éder, e você pode fazer o seguinte, ó, caso você, durante a permanência, ou mesmo agora,
queira falar com o Dr. Éder Xavier, vereador do PCdoB de São Caetano do Sul, você de outro local, talvez você tenha aí na sua cidade o mesmo problema que nós vamos começar a relatar aqui. Você pode fazer as perguntas através da fanpage Web TV São Caetano ou então através do nosso Twitter, né? Vai passando aí durante a programação, durante a estada do Dr. Éder aqui, durante o programa Sem Limites. Dr. Éder, bom, o senhor tem dito, falado, feito seus discursos na tribuna, dizendo o seguinte, que a dívida não é de 130 milhões e não é de 233 milhões. Qual é a dívida que o senhor apurou e o senhor tem documento para provar isso? Olha, essa é a pergunta, esse é o cerne de toda a questão. Iniciamos bem. Essa é a pergunta. Eu não sou contabilista, não sou contador. Tá. Eu não tenho tempo e muito menos paciência para pegar 8 anos da administração do seu Auríquio e fazer contas. Quero dizer ao povo de São Caetano que muitas vezes há crítica de todo tipo, até para a comissão que foi, podemos comentar isso daqui a pouco, que quando tem um processo da prefeitura, do poder público em geral, um processo de aquisição, de compra de material, vamos dizer que seja de 100 mil reais. Não pensa você, eleitor, não pense você, eleitor. Precisa pensar para falar. Não pense que a gente chega lá e tem 10 folhinhas no processo de compra, de gasto da prefeitura, de 100 mil reais só. Ali tem a licitação, tem os prós e os contras. Uma comprinha que a prefeitura fez de 100 reais, de 100 mil reais, aquilo é um livro que está lá de 1.000. Então eu não teria condições. Assim, é um calhamaço. Imagina quando tem aquele que compra 60 milhões, 70 milhões de reais, que a prefeitura compra muito. Entendi, tem que consumir 800, 900 milhões por ano. Não está ali no final assim do papel, ó, esse processo aqui é de tantos cruzeiros. Não tem o tanto. Ele tem o tanto, mas ele tem tanto papel para a gente verificar se está certo. Então, a pergunta é, o que o senhor sabe da dívida? Então, o que o senhor pode afirmar? Isso. Então, em 6 meses, não tem jeito, nem que eu ficasse o dia todo com 1 milhão de pessoas. Não tem. Por isso que existe um negócio chamado, um órgão estatal do Estado, chamado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um braço, ali não julga nada no sentido do judiciário. Tá. O Tribunal de Contas é um braço do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo. Para fazer o quê? Para analisar esses contratos. Então, tem centenas, milhares de funcionários para analisar cada contrato. Então, isto foi analisado pelo Tribunal de Contas. Muito menos a comissão, muito menos o Paulo em 6 meses, muito menos todos os funcionários unidos da prefeitura não ia conseguir pegar 8 anos de governo e ver contratinho por contratinho onde está o errinho, onde se houve furto, apropriação indébita, desculpa a expressão, sacanagem política. Não dá para fazer isso, nem se fosse todos os funcionários, 5 mil funcionários fazendo, daria até confusão. Por isso que existe o tribunal. O tribunal levantou. Então a resposta a você é, eu tenho documentos dos técnicos do tribunal, eu tenho não. Você, eleitor, você, cidadão de São Caetano, tem, basta ir lá, não tem aqui nenhuma habilidade pessoal minha. Basta entrar no site do Tribunal de Contas, que é um site público, e você vai saber o que está acontecendo com a conta de São Caetano. Agora, lógico, com o passar do tempo, nós temos um acesso e verificamos e temos bastante documentos. Estamos documentados para dizer que o senhor Auríquio afirmar, responder em qualquer lugar esta nossa afirmação, quer na tribuna, quer no judiciário. O senhor José Auríquio Júnior deixou uma dívida de aproximadamente 300 milhões, cuja dívida foi, na sua essência, na sua grandiosidade, construída no ano de 2012. Um ano antes das eleições? No ano final das eleições, do mandato dele? No ano final Vamos falar sobre isso agora mesmo. Agora, doutor Ed, eu vou fazer um intervalo, só me perdoem aqui um pouquinho, porque nós estamos aqui hoje com o doutor Éder, é a segunda vez que o doutor Éder vem ao programa Sem Limites, o que a gente agradece, e vem nesse momento delicado. Então, eu vou deixar alguns questionamentos no ar para a gente fazer o intervalo. Pode? Ô Ed, põe aqui, ó, porque a gente fica aqui falando e às vezes pensa assim que está montando a bagaça, que não tem nada montado. Agora são 2 horas e 16 minutos, né? 17. No meu tá 2h15. Então, tem um minutinho. Tá aí, então nós estamos nela, tá? Então, ó, não tem nada montado aqui. Então, primeira coisa, né? Muita gente está falando que o atual prefeito Paulo Pinheiro está reclamando.
Da dívida, só fala da dívida. Isso. Segundo. E não faz nada. Segundo. Muita gente fala que o senhor está perseguindo o ex-prefeito Auríquio. Isso. Porque quando ele era prefeito, o senhor não teve nada no governo. Isso. Muita gente fala isso, o senhor sabe disso. Vamos saber né? tudo isso. E outra coisa, para continuar lamentando, o que nós vamos fazer com esses 300 milhões? E para a gente ir para o intervalo, essa aqui é a documentação que o senhor tem? Essa é a prova? Está aqui a documentação e ela vai subir tudo para o Facebook, para o meu blog, tudo para todo mundo olhar, para verificar e confirmar no tribunal. E é capaz de falar que a gente está falsificando documento do tribunal também. Uhum. A língua é... Incendeia uma floresta. Vou ressaltar ainda, isso aí não é invenção do senhor, isso aí está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Reitero, se eu estiver falando alguma bobagem que não está aqui, o senhor Auríquio tem que me processar. Tá. Então nós vamos para o intervalo, o senhor já responde isso? Respondo agora. Topa? Topo tudo. Topa responder? E me permita, o programa é seu, mas eu queria que me fizesse pergunta. Pergunta aí se tomou algum, se quer ser secretário, se é safado também igual aos outros políticos. Pergunta tudo para mim. Eu quero responder, viu? Eu quero responder, Savoy. É verdade que o senhor quer ser secretário? Não, Daqui a pouco o senhor responde. Daqui a pouco. Então ficam as perguntas aí. Você não me abandone. Hoje temos a presença aqui do Dr. Éder. Outros tantos virão. Dia 15 vem o Paulinho Serra aqui com a gente. Secretário de Obras de Santo André estará com a gente também. Então, você vai ver que é um programaço aqui pra gente tirar essas dúvidas. Hoje não tem horário. Não, aqui, viu? Vamos embora. Tá? Ed, roda aí, daqui a pouco a gente vem, que o VV já perdeu até os cabelos aqui hoje, viu? Roda aí. Gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? Não deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Para o seu pai, olha só, kit Dr. Jones com espuma e pós-barba por apenas R$ 80,50. Acompanha uma linda necessaire. Tem mais, perfumes importados em promoção. E se falar que viu este anúncio na Web TV São Caetano, você ganha mais 5% de desconto. Santa Vaidade, Rua Manuel Coelho, 346, Centro de São Caetano. A Santa Vaidade tem o presente ideal para o seu pai. Olha só, kit Dr. Jones com espuma e pós-barba por apenas R$ 80,50. Acompanha uma linda necessaire. Tem mais, perfumes importados em promoção. E se falar que viu este anúncio na Web TV São Caetano, você ganha mais 5% de desconto. Santa Vaidade, Rua Manuel Coelho, 346, Centro de São Caetano. São Caetano, nossa cidade é o canal. Dia dos Pais na Web TV São Caetano. Declare todo o seu amor por aquele que é seu exemplo de vida. Grave uma homenagem de no máximo 30 segundos e envie o vídeo pra gente. Contato @webtvsaocaetano.com.br. O autor do vídeo mais criativo ganha um jantar para 2 pessoas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, oba, estamos de volta aqui, Sem Limites, comigo, Marcos Savoy, recebendo hoje o vereador, polêmico vereador de São Caetano do Sul, Éder Xavier, do PCdoB de São Caetano do Sul. A gente está falando de todo esse imbróglio envolvendo a dívida de São Caetano. Doutor Éder, bom, deixamos a pergunta aí na saída do bloco. É o seguinte, é verdade que o senhor está perseguindo o Auríquio, porque quando ele foi prefeito o senhor não teve cargo aqui, não conseguiu nomear ninguém? É verdade, muita coisa que falam. Tem muita verdade no que falam. Só que a verdade é a inversa, né? Para não falar que é mentira. Então nós estamos criando aqui um silogismo. Verdade inversa. Então o que acontece é assim,
A cidade de São Caetano do Sul perdeu nos últimos 10 anos 16% da sua arrecadação. Nós perdemos a arrecadação. Por exemplo, o que foi criado de UBS, porque é bom fazer a construção de UBS. Então eu faço a construção, me envolvo lá com a construtora, é uma beleza o que fazem políticos no país, estou dizendo, geral. Então eu faço a construção. Agora depois eu tenho que colocar gente lá dentro para atender, tenho que colocar remédio, profissionais capacitados, etc, etc. Então fica aquele monstrengo de uma porção de coisas construídas e ela não tem infraestrutura, porque o que tem problema em São Caetano é a falta de gestão, de infraestrutura. Então, há muito tempo nós tivemos um problema em São Caetano terrível, nesta linha que eu estou falando. Foi construído um hospital no tempo do Tortorello, que fez muita coisa boa também. O Aurico também teve uma outra coisa boa que ele fez. Todo mundo faz uma outra coisa boa. Nós temos que ver a essência da coisa. Então o senhor Tortorello construiu um hospital chamado aqui de hospital, que é aquele da Maria Braito. Quando inaugurou o hospital, uma senhora chamada Emília Alfredo Manganotti foi internada, porque aquilo era hospital de primeiro mundo, era uma beleza, era o prefeito número 1, era a maior organização, o mais poderoso, todo mundo rico na cidade, mistura de IDH com riqueza, uma pilantragem total através do marketing falacioso e mentiroso. Porque não é IDH todo mundo rico, não. Bom, a família já tinha colocado essa senhora Emília Alfredo Manganotti lá no Mário Covas. Mas com tanta propaganda, vou pôr em São Caetano, que é o hospital do outro mundo. Esse é o hospital de Marte, um hospital maravilhoso. Levaram a mãe. Caiu a senhora de 85 anos com câncer no reto. Ela caiu da cama. Quebrou a perna. Essa senhora não tinha chagas no corpo, não tinha o gel para passar, não tinha cobertor. No dia 28 de julho daquele ano, da inauguração do hospital pelo seu Tortorello, faz o prédio é uma coisa, botar a estrutura é outra. Esta senhora sofreu, todo mundo sofre. Quantas pessoas estão morrendo hoje e estão sofrendo também? Mas mentir, falar, põe aqui dentro do meu hospital que ele é de primeiro mundo, e depois uma senhora no estertor, na hora da morte, não ter o mínimo que a medicina pode entregar, é um absurdo, absurdo, absurdo. E foi o que aconteceu. Nós criamos, então, com documentos, porque era a época de campanha, da primeira campanha do seu Aurico. Começou ali a falsidade. Seu Aurico. Seu José Aurico Júnior. Começou ali a falsidade. Inaugurar porque você era médico. Porque as estatísticas mostravam que o problema de toda a cidade é saúde. Encontraram um médico que sequer foi vereador, inauguraram o hospital, falaram, nós que somos de primeiro mundo, vamos solucionar o problema de saúde da cidade. Esta senhora sofreu, veio trazer, nós fomos verificar se é verdade, porque todo mundo fala bobagem, e era verdade. Nós entramos com ação e criamos a Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti, que edita o jornal A Trombeta. E aí, como nunca teve oposição nesta cidade, são 8 prefeitos, esse é o 9º. Na época do senhor Aurico, ele era o 7º que havia, foi o 8º. Não tem oposição. O camarada senta lá naquela cadeira de prefeito e fala, é você, Joãozinho, é Pedro, é quem for, e vira prefeito. Essa é a história da nossa cidade, que tem só 65 anos de emancipação. Então, e só esses prefeitos. Então nós criamos e fomos verificando como era a única oposição. Aqui ficou, a ASEAN ficou, e o Jornal A Trombeta, a Curva do Rio. Tudo parava aqui. E coisas absurdas. Absurdas. Nós detonamos e fomos buscar a verdade. Não é problema com o senhor Aurico, não tem nada com ele. O pessoal não tem nada com ele. Falo com ele agora, se ligar aqui, Aurico, eu falo com você, respondo pergunta para você no ar. Já fui visitar você, já falo com você a hora que quiser. São Caetano, vamos parar de provincianismo. Se eu falo com o João, com o Pedro para defender o meu mandato, eu me vendi para esse. O homem tira o outro por si. Se você se vende, eu não quero me vender. Quero fazer a coisa correta aos 60 anos, nascido e vivido em São Caetano do Sul. Agora, então não é perseguição, Marcos Saló. Não é perseguição, porque é a verdade. Tem publicação, inclusive na rede social Facebook, o senhor sabe que é uma potência, dizendo o seguinte, o Éder hoje pega no pé do Aurico porque na época ele tentou nomear gente e tal. O senhor queria cargo no governo dele? Não, eu quero cargo. Em qualquer lugar, porque eu quero qualquer tipo de cargo, qualquer lugar para fazer o bem.
aonde for necessário. Porque criei meus filhos, estou com a família criada, está tudo verificado. Estive sempre em São Caetano do Sul, vinha de um lar bastante humilde, lutei bastante, ou tenho o suficiente para viver. Eu gostaria de entregar um pouco de experiência, de ser combativo, ser polêmico, buscar as coisas e discutir as coisas com o povo de São Caetano do Sul. Fazer o bem para São Caetano. Tá, agora, doutor... Então eu vou para qualquer lugar para trabalhar. Tá, onde quer para mim trabalhar, eu vou trabalhar. Vamos voltar para a dívida, então. Por que o senhor tem documentação, o senhor exibiu, neste DVD aqui, o senhor exibiu todo o relato dizendo o seguinte, que a dívida foi inflada no último ano de gestão do governo Auríquio para que ele pudesse, no popular aqui do Savoy, ferrar a atual administração. Como que o senhor tem esses dados de que essa dívida inflou no último ano do governo Auríquio? Assume o governo o senhor Paulo Pinheiro. Certo. Dia 1º de primeira vez que... ano. Primeiro governo eleito pelo povo que rompe PTB. 30 anos de PTB. Certo. Muito bem. O prefeito chama todos os vereadores. Diz que a dívida é 233 mais 33 de INSS, 470, quase 300. Tá. Porque quando eu falo quase 300, é porque nesta dívida apresentada até pelo próprio Paulo, não havia as dívidas das autarquias, da Fundação das Artes, da USC, etc, etc. Então pode beirar os 300 milhões. Tá. Mas ele passou um valor de próximo de 270 milhões para nós, vereadores. Logo em seguida, saiu também no Facebook, na internet, uma nota oficial do senhor Auríquio, dizendo que a dívida era 125 milhões. Ora, isso, você quer saber qual é a dívida, porque como eu disse no início, se não tiver dinheirinho não dá para comprar remedinho, porque não tem um laboratório que vem entregar remédio de graça aqui, porque o povo está sofrendo não. Então, fomos querer questionar este problema da dívida. Usamos toda a infraestrutura da ASEAN, do jornal A Trombeta, Acordando São Caetano, e fomos pesquisar isto. No dia 29 de janeiro de 2013, está aqui o documento, estará no blog, no Face, e no dia 29 de janeiro eu fiz, na qualidade de vereador e de cidadão, para o excelentíssimo senhor doutor conselheiro do presidente do Egrégio Tribunal de Contas, eu fiz um requerimento para que nós verificássemos quem estava certo, o outro prefeito ou o prefeito atual, o ex-prefeito ou o prefeito atual. Está aqui, viu, Savoy? Você pode verificar que nós fizemos no dia 29 de janeiro. Tá. E aí abriu um TC, um controle do Tribunal TC 6250/026/13 do Tribunal de Contas, que qualquer cidadão pode... desse ano. Deste ano. Tá. Então verificou-se todas as contas. E agora o tribunal demonstrou, através dos seus técnicos que não são políticos, que realmente a dívida era de 230 milhões 490 143. Quando essa dívida? No dia 31/12/2013. Entendi. Só que também diz, isso aqui, que assim, olha, que quando passou do 31/12/2011 para 2012, não chegava a 3 milhões. Então como é que pode? Do dia 31/12/2011, a dívida, vamos chamar, restos a pagar. Que a antiga prefeitura divulgou. Que ali era prefeito o Auríquio no 2011 e seria prefeito em 2012. Então ele passa para o outro exercício, na administração Auríquio, passa um valor de dívida de restos a pagar no valor máximo, que não chega a 3 milhões. Quando passa um ano, que agora já vai assumir no dia 1º o seu Paulo Pinheiro, a dívida é de quase 300 milhões. Não, mas não entendi. Ele divulgou... No balancete dele lá era 3 milhões. No dia 31/12/2011. Certo. Aí passou. Passou esse ano, 2012. Quando entrou dia... Em um ano a dívida teria pulado 2.000%. Para 300. Para 3 para 300. Praticamente 300. Quero dizer que não me responsabilizo. Nós estamos fechando. Nós estamos fechando o número aqui. Mas basta... Né? Não vou ficar também com 200 e um negocinho. Tá? Certo. Então, não, mas o que é assim? De 3 para 300. Então é assim, né? Como que foi essa... Não sei, é maquiagem isso aí. Olha, o que acontece é que no dia 19 de junho de 2013, na página das folhas 14 deste mesmo TC 6250/026/13, a agente da fiscalização financeira, senhora Meire Naomi Tanaka Yoshimine, então ela dá este valor, ela produz aqui, ela relata, assina uma técnica, não é político, não é nem o conselheiro.
Tá. Se o tribunal tem lá uma influência política, os conselheiros, porque tem conselheiro aí que tem problema para todo lado do Tribunal de Contas também, Sim. Nós já vimos coisas absurdas, que corre processo para todo lado. Eu não sei o que depois no final ainda vai me falar um conselheiro do Tribunal de Contas, que não é juiz não, é conselheiro. Tá. Né? Braço, Tribunal de Contas, reitero, é braço do Legislativo, para informar aos vereadores, aos deputados, aos senadores. Então, acontece o seguinte, ela coloca aqui que realmente a dívida subiu 2.000%. Então, como foi feito isso? É um mistério. Volto àquilo que eu falei. Como é que nós vamos pegar 300 mil contratos que foram de 8 anos? Agora, a ASEAN... Não, mas se o técnico está falando, ele tem como ver, né, vereador? Ele tem eu como estou fazer acreditando e essa estou análise, sustentando tudo. E me responsabilizando civil, criminalmente, perante o seu Aurica, a cidade, quem quer que seja. Estou me responsabilizando pelos dados apontados pelo Tribunal de Contas, que é um órgão público e braço de sustentação técnica das decisões de orientação, de cobrança para aqueles que estão no Legislativo. Bom, doutor Éder, eu vou só aqui, ó, passar, não preciso nem colocar esse óculos, é que eu fico nervoso com isso, porque é muito dinheiro para o povo pagar, é muito dinheiro. Não vai ter Na que minha opinião, é se muita for pagar grana. essa dívida, quero alertar o Paulo, vamos conversar sobre isso, se for Vamos, se for pagar essa dívida, Paulo, nós não vamos ter dinheiro, só Caetano não vai ter dinheiro para pagar 13º, não vai para ninguém, Tá, não adianta nós já vamos metade falar. embora não vai ter dinheiro para nada. Ó, aqui, ó, quem está nos vendo é a Regina Martinez, a Júlia Cristina, o Mário Dalmas, o Roberto Amâncio, Lucas Souza, José Cardoso, aqui tem Riva, eu acho que é isso, Riva Ribeiro, Miriam Sbeg, Luciana Bruno, Fernando Pereira, Bruno Madeira, Wagner Agostinho e já vamos colocar aqui, pode ser lá, pode ser, obrigado, o nosso diretor-geral aqui, Gustavo Baena, já está aqui com as perguntas. E aí, ó, tá aqui, eu vou passar, porque o pessoal pensa, às vezes, pode pensar, isso tudo tá nas nossas redes sociais, né? A Ivone, do bairro Cerâmica, pergunta ao senhor, vereador. Essa pergunta é boa. O que são restos a pagar? Restos a pagar é um problema. Porque resto lá em casa a gente joga fora, né? Há realmente uma confusão na mídia, em tudo quanto é lugar, dessa história, porque quem trabalha com isso é diferente, mas de restos a pagar e dívida. Tá. Restos a pagar é o seguinte, chegou no dia 31/12, tem coisa que não venceu ainda, eu comprei coisas, prefeitura, adquiri produtos, estou devendo, que vai ter 30, 60, 90 dias de prazo para pagar, então você não vai pagar no dia 31/12. Certo. Então, vai vencer em janeiro aquilo que eu gastei no ano de... Então, vai lá na conta. Olha, a dívida desse ano foi 800 milhões. Mas tem 20 milhões, tem 10 milhões, tem 5 milhões, tem 50 milhões para pagar porque ainda não venceu. Isso chama restos a pagar. Restos a pagar. Agora, tem uma coisa. Na lei de responsabilidade civil, senhor Aurico, senhores prefeitos, espertalhões, tem uma coisa lá. Quando você assina o balanço dizendo que tem restos a pagar, o dinheiro tem que estar no banco, não o dinheiro que vai entrar no outro ano. O dinheiro deste ano que está se referindo que tem a dívida para o ano que vem. Então, em 2011, tinha 3 milhões, não chegava a 3 milhões, de restos a pagar. 2011 para 2012. Prefeito Aurico em 2011, prefeito Aurico em 2012. Então, certamente tinha no banco os 3 milhões. Era resto a pagar, mas tinha o dinheiro no banco, dinheiro da população que foi arrecadado no ano de 2011. Agora, será que aconteceu isso em 2012 para 2013? Ô, senhor Paulo Pinheiro, o senhor abriu a conta do banco, tinha 300 milhões lá para o senhor pagar, de restos a pagar? É, lógico que não, né? Tá. O vereador, o Luiz, ele faz essa pergunta de como que justificaria ter saltado do valor que o senhor citou para os 300 milhões. Hoje a gente já respondeu aqui para o Luiz do bairro Fundação. Mas ainda, bairro A Fundação. A gente lá, pode né? até melhorar um pouquinho essa resposta. É 70 milhões na saúde. É o quê? Como é, Luiz? Não? Luiz. Ô, Luiz, é o seguinte... O tribunal aponta, na saúde 70 milhões, na educação 20 milhões, não sei aonde, mais não sei quanto. É construção de coisa que depois não faz infraestrutura, que é construção em São Caetano que não acaba mais. É legal conversar com as construtoras. É bom, né, senhor prefeito? É bom bater o papo com eles. Constrói aí.
ele pega num negócio pesado aqui, ó. E aí ele completa assim, o fato de ter sido ano eleitoral tem relação com alguma coisa? Teve total relação. Todo ano que tem eleição, pode ir no Tribunal de Contas. Não é só São Caetano, é uma prática dessa idiotice de político profissional. Chega no ano, gasta. Acontece que esse Auríquio fez uma administração tão ruim quando deixou coisas absurdas. Construiu um montão de prédio, acabar com a mobilidade, segurança, tem problema para todo lado. É a verdade, esta é a verdade. Então o que aconteceu? Ele gastou e perdeu as eleições. Então, aí a Emily pergunta assim, ó, do bairro Santa Maria, e se a candidata, no caso, né, do Auríquio, vencesse a eleição, também seria vítima do suposto boicote, como o senhor afirma? Marcos Savoy, a Emily tá... eleitor de São Caetano, a Emily? É. Inteligentíssima a tua pergunta. Sabe o que eu penso? O Auríquio nunca quis que a Regina Maura ganhasse eleição coisa nenhuma. Ela era candidata dele? Nunca quis que ela ganhasse eleição coisa nenhuma, os números, os fatos provam isso. Cara. Como é que ele largou uma dívida, segundo o Tribunal de Contas, de quase 300 milhões? Isto seria justo para uma parceira. Eles, como nós sabemos, Auríquio e Regina Maura, ficaram no PTB. Amaram o PTB de forma intensa durante todo o período em que ele já militava, ele e ela, a dona Regina Maura. Então alguém que está dentro do partido, que ama esse partido, que tem um relacionamento muito íntimo, muito próximo, como os dois da saúde tiveram, não é? Como é que pode ele querer que ela ganhe e deixar 300 milhões para ela pagar? Isso é um absurdo. Ele não queria que ninguém conseguisse administrar. Olha aqui o fato. Todos sabiam que aquela lei do idoso, né, que em relação a arranjar um emprego para o idoso, os agentes, agente sênior. Bonito, hein? Agente sênior, um nome bonito. Rapaz, tal. Negócio esse negócio, a lei, 400 pessoas. O seu Auríquio colocou 750. Se o Paulo deixa os 750 lá, entra com ação de improbidade administrativa e o Paulo perde a eleição. Se ele manda embora, todo mundo fala, ele desgraçou. Por isso que na campanha, o Auríquio falava, ele vai acabar com o cartão, tem que acabar com tudo. Mas por causa da dívida. Ou você acha que eu não estou dizendo que o Paulo é ser humano, Paulo. Eu também sou ser humano, nós somos ser humano. Nós temos pecado, interesses, vaidade, etc. E temos vaidade para continuar sendo prefeitos, tudo bem, mas dentro de alguns limites humanos. Agora, você faz uma situação dessa, o Auríquio armou bombas para explodir no colo do Paulo Pinheiro. E explodiria no colo da Regina também. Regina, faz uns terços, agradece a Deus, porque você não ganhou. Porque seria muito ruim ter convivido intimamente, de uma grande amizade com o seu Auríquio, e depois ele te jogar esse abacaxi. Nem você, nem o Ulisses Guimarães, que fosse prefeito, que é o maior político que esse Brasil pode pensar, o Juscelino Kubitschek. Olha, tem um que eu gosto. Eu tenho políticos bons aí. Né? Então, não é que fosse esse melhor que eu gosto, nem vou tocar nesse assunto. Nem se fosse ele aqui, ninguém sem dinheiro não administra nada. E o Auríquio bolou esse plano. Vereador, eu tenho uma aqui, ó, o Marcolim Francisco, fica ligado aí, ó, que assim a gente mantém sua audiência aqui. Obrigado a todo mundo, tem tempo para você fazer as perguntas aqui, fica tranquilo. Hoje nós vamos até 4 horas da tarde. Não precisa ter infarto aqui, o pessoal tem infarto aqui. Aí, vereador Éder Xavier conosco, nós estamos falando das coisas de São Caetano, temos espaço aqui para réplica, tréplica, o que você quiser, aqui é aberto, a gente não tem rabo preso com ninguém. Ó, atualmente, vereador, estamos em agosto, mês do cachorro louco, né? 8º mês do ano. O senhor não acha que é muito lamento já, não? Não chega agora? Não chega de lamentar a dívida? Eu, particularmente, eu gosto do Paulo Pinheiro, gosto, né, da assessoria dele, me tratam muito bem. Mas o senhor não acha que chega agora? Porque o pessoal, né, na minha área de jornalismo tem falado isso. Não, agora já acabou a eleição, não dá para tocar o barco? Ou vai ficar encruado com esse problema da dívida aí? E tem que pagar, não tem que pagar? Qual que é a sua opinião? Não está chorando muito? Em primeiro lugar, no dia 1º de janeiro, de logo que eu comecei com essa história de mandato de vereador, eu falei para o Paulo, vamos imitar o Serra, e aqui não estou falando de partido desse, bom, nem puxar saco de Serra, nem ninguém. Vamos imitar um fato real que aconteceu. O Serra, quando assumiu,
a prefeitura da Marta pegou toda a dívida e mandou lá para a justiça. Eu falei, Paulo, eu tô vendo essa curva como tá, manda tudo para a justiça para ver que isso aí tá certo. E nós vamos acertar na justiça, vamos reescalonar essa dívida para poder pagar e manter os serviços. Tá. O Paulo é o prefeito, Deus colocou ele lá, temos que falar o que ele falar, é ele que vai determinar enquanto estiver lá. Então, ele resolveu não fazer isto. Agora, você quer saber de uma coisa? Ô, eleitor, amigo do São Caetano, o senhor propôs não pagar a dívida? Eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho ânsia de vômito ao falar dessa bendita dívida. Mas eu queria saber como é que nós vamos fazer se não tiver dinheiro. Da onde vai sair o dinheiro para pagar as empresas que fornecem São Caetano do Sul? Então, mas o senhor... Então, o que tem que fazer, Paulo? O senhor propôs não é só falar. Boicote a dívida? Não é calote de deixar ele pagar, porque aqui não tem safado. São Caetano não tem história de safadeza. Vamos pagar a dívida, mas vamos mandar para a justiça, vamos chamar essas empresas. Por exemplo, e o que eu pedi sempre para fazer? Eu queria chamar essas empresas, por exemplo, a TB. A TB está aqui há 30 anos. É Sim. Quase 100, 200 milhões por imagina quantos milhões. Chama essas dívidas, 80 milhões, na Câmara, chama o diretor da dívida lá na Câmara, põe lá o presidente Sidão, põe os vereadores para falar, escuta, cara, respeitosamente, o senhor que é o diretor da TB, da Emparsango, dessas grandes empresas, 80, 70, está devendo 80 para um, 100 para outro, vamos fazer o reescalonamento, para a gente não pare em São Caetano. Ô, TB, não vamos matar a galinha de ovos de ouro, você está aqui há 30 anos, mas vamos fazer na frente do povo. Como é que nós vamos pagar a tal da dívida? Até agora não foi feito isso. Eu não sei se eu pego um revólver lá na cabeça do Paulo, do Salum, do Marco Antônio, do Jarba, dos vereadores um por um e falar, ô, chama os caras aqui para poder acertar essa dívida. Salvador, eu estou tentando imitar você, assim que você é muito franco, eu não consigo imitar você, que você comunica, estou tentando fazer uma comunicação sua. Mas é isso aí, pessoal. Não há jeito. Se é para falar de outra maneira, por causa da minha profissão, eu também sei falar. O senhor é advogado, não é, doutor? É, se é para falar assim, sem emoção, falar assim, povo de São Caetano, vamos nos unir, fazer bobagem. Isso aí não vou fazer isso por causa de política. A verdade é uma. Porque, se não tomar uma atitude agora, uma atitude total, uma bomba atômica nessa história, começar tudo de novo, nós estamos perdidos. Doutor, por que não passou a CPI que o senhor... propôs e poderia, o senhor mesmo em entrevista ao Savoy, a outros jornalistas, disse o seguinte, poderia ser até outra pessoa como relator, como presidente, por que não passou a CPI da dívida na Câmara Municipal? Eleitor, quantos vereadores novos foram para São Caetano, para essa legislatura? Quando a gente chega lá, eu quero confessar, eu não conheço nada lá dentro. Aliás, até o regimento eu li pouquinho até agora. A gente não conhece, não sabe a estrutura. Então tem os novos, sem experiência, e tem os antigos, que eu os chamei de Jurássico há muito tempo. Eles estão lá. Então é difícil você... Então eu levei, pegamos a assinatura. Não é só 7 não. Teve um dia que nós pegamos 12 assinaturas. E depois começa uma série de conversas. Quero confessar aqui. Não, foi influência do seu Paulo Pinheiro. Seu Paulo Pinheiro, nem a dona Gica, nem ninguém do governo veio falar, vereador, não faz não a CPI que nós dá dinheiro para você. Ninguém falou isso para mim, não falou, tenho certeza para outros vereadores também não. O que acontece é que sempre houve consenso de nós não abrirmos CPI na cidade que tem o maior IDH do Brasil, que chama a atenção de todo o Brasil. Qualquer coisinha aqui pode ter ressonância nacional. Então, nós teríamos que ter cuidado. Depois do que eu pertencendo a essa comissão mista entre legislativo e executivo, eu também hoje penso que esta dívida, e você quer pensar aí que eu estou falando isso porque o prefeito me comprou, problema seu. O que eu quero dizer é que não é fácil fazer CPI. A CPI tem que ser só de um objetivo, você não pode fazer CPI de tudo. Quando fala a dívida, você tem que identificar pela lei a CPI da dívida e focar no ramo da dívida, da saúde ou na educação. Não pode ser um negócio aberto porque qualquer um vai lá no judiciário e para. E para a CPI. E nós, então, hoje, olha, eu não quero... CPI, vou reitero, você quer dizer que o cara me comprou? Você tem razão, é democracia. Mas CPI hoje não é mais necessária. CPI está aqui. Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo assinaram. Pouco me importa, reitero, olha o futuro. O que vai assinar os seus conselheiros. A imprensa diz que tem conselheiro do tribunal com milhões e milhões de dinheiro, que saiu de algum lugar, no exterior, etc. Então não estou falando mal de nenhum conselheiro, nem querendo ser salvador da pátria, nem coisa alguma. Os técnicos escreveram aqui que a dívida é de quase 300 milhões. Câmara de São Caetano do Sul, o que nós vamos fazer?
A conta de 2011, o exercício de 2011, a Câmara não aprovou do senhor Auric ainda. E 2012 vai chegar. O que é que nós vamos fazer? Então a CPI está aqui. Agora o que os vereadores iam fazer na CPI com o que o tribunal falou. Agora o tribunal falou porque eu movimentei o tribunal. Se tem vereador chateado que eu movimentei o tribunal, eu estou pouco me lixando. Ó, Éder, o Marcolim Francisco, obrigado Marcolim, obrigado pela gentileza. Ele diz assim, ó, grande vereador Éder Xavier, só você mesmo para mexer com a nata política de São Caetano. Parabéns pela coragem, é só elogio, então a gente quer agradecer ao Marcolim. Eu ando meio com medo dessa coragem, a turma falou, anda de carro blindado. Eu ando meio, mas Deus sabe o que faz, meu povo. O Carlos Macedo, essa é boa. O Carlos Macedo de São Caetano, doutor Éder, o senhor acredita que o Paulo Pinheiro conseguirá reverter essa situação? Estamos numa crise? Estamos numa crise, reitero, se não fizer algo, Paulo Pinheiro, olha, se não fizeram algo muito, eu não acertei que você ganhava as eleições, eu não acertei que esse secretário tudo tinha tudo quanto era problema, não era bom politicamente, eu não acertei que essa dívida ia dar só problema. Será que eu não estou acertando que se você agora não fizer um negócio, mas mesmo fenomenal, baixar esse nome do secretário, mandar todo mundo embora, recomeçar tudo, botar todo mundo do Auric para fora? Se você não fizer isso, esta crise não vai passar. Agora, não é o sabido do Éder, não é o salvador da pátria, não é nada. É a experiência, um pouquinho de vida aos 60 anos, que diz, se nós não fizermos alguma coisa, e se essa Câmara, a Câmara de São Caetano, não fazer de conta que está apoiando, mas apoiar mesmo, nós vamos entrar numa crise, os vereadores vão pagar, porque o povo não sabe distinguir, não. O povo acha que vereador é um vereador só que tem que resolver tudo. Não é assim, infelizmente. Então se a crise continuar, e estamos numa crise, agora, a pergunta se acredita do Carlos, ou Carlos Macedo, se ele consegue reverter. É possível reverter. Qualquer coisa, só a morte que nós não revertemos. Mas tem que estar unido. Essa união vai acontecer. Quero dizer a você, eleitor, meus amigos, olha uma coisa. Veja bem, a união não faz só açúcar, não. A união faz a força. Precisamos de força para modificar a história de São Caetano do Sul. Senão vamos todos políticos pagar um alto preço. As ruas já estão fazendo a gente pagar. Agora só falta eles passar um cheque em branco e falar, realmente nós somos incapazes. Vamos nos unir. Doutor, é assim, ó, daqui a pouco, às 15h30, a gente tem assunto de mulher aqui com a doutora Silvia. O assunto é sobre o SUS, né? Que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, só que precisa ter dinheiro. Não adianta ter prédio, como o senhor falou, tem que ter dinheiro. Eu vou, ó, tá todo mundo aqui, eu vou sair daqui, vão me bater. Mas eu vou fazer a pergunta, eu vou. Doutor Éder, o senhor vai sair da Câmara dos Vereadores para ser secretário do Paulo Pinheiro em 30 segundos. Imediatamente vou falar uma coisa. Fui para a Rádio ABC, onde você tem um programa lá, programa maravilhoso. Sou funcionário da rádio. E sem estar com isso aqui na mão, ainda imaginando... Aqui, ó, esse aqui, ó. Eu não estava com o relatório. Pô, pesa uns 4 quilos. Isso aqui não é brincadeira, não. Então eu fui para lá, fui perguntado sobre isso, falei assim... Não serei candidato, não serei secretário em hipótese alguma. Certo. Não tinha números, não tinha nada. Tá. Hoje eu quero dizer a você, ô Paulo Pinheiro, para mim não passar vergonha que eu te ajudei, porque ninguém quer ser pai de filhinho feio, não. Sim. Filhinho, ninguém quer falar que eu fui a única oposição hoje. São Caetano, 8 anos, só Éder oposição. Nem Paulo era, Paulo Pinheiro. Então, ninguém quer falar que o Éder é oposição. Hoje não quer falar. Se der errado o governo, é o filhinho feio. Olha o que esse Éder fez. Ele bateu no glorioso Auríquio e botou o Paulo que não é bom, não é competente. Então eu vou ter que pagar um preço. Tenho que fazer qualquer coisa, Paulo, para o teu governo dar certo. Então você quer me colocar de porteiro? Eu sei, viu, Savoy? Um dia eu vou mostrar, sem demagogia barata, o que eu fiz com o saláriozinho lá do... É muito dinheiro. Dos vereadores, 7 mil reais. Sei para onde pus, para onde que tem recibo de tudo. Nem os lugares onde eu pus, que são 3 casas, sabem que eu estou pondo a grana lá. O salário do vereador. Então, pela minha vida, para esse momento, um dia eu encontro com você, peço um pão para comer, no momento eu não estou precisando. A vida dá muita volta. Então, se precisar ser porteiro, que eu também falei,
eu engulo aquela palavra lá, onde você quer que eu vou, Paulo? Agora, não pensa que eu vou lá para depois os vereadores ficarem me chutando que eu traí o povo, e esses secretários que eu venho chutando há muito tempo, começar a me dar estilingada lá, e eu fazer uma porcaria de administração, e depois ter que voltar com o rabinho no meio das pernas lá para a Câmara. Isso vocês não vão me pegar, vocês estão pensando nisso, não vão me pegar não. Se for é para nós mudar, se for para brincar, eu fico onde estou e uso a tribuna. Legal, tá aí então, ó. Éder Xavier, a gente ficaria muito aqui, mas assim, no momento nós temos aqui Baena já sem os cabelos, VV tá só de cueca aqui dentro, você tá vendo ali? Ed, Jean, tá aqui, virou o caos, porque nós temos a programação aqui, o Savoy foi adiante, porque hoje deu muita audiência. Obrigado, Éder, pela gentileza, pela sua coragem, pelo seu trabalho, e a gente vai embora, mas tem toda a nossa programação aí. Fique com a programação e 5h30 eu tô de volta com a representação aqui, tá? Tchau. Um abraço para todos, obrigado, Savoy, obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. A Santa Vaidade tem o presente ideal para o seu pai. Olha só, kit Dr. Jones com espuma e pós-barba por apenas R$ 80,50. Acompanha uma linda necessaire. Tem mais, perfumes importados em promoção. E se falar que viu este anúncio na Web TV São Caetano, você ganha mais 5% de desconto. Santa Vaidade, Rua Manuel Coelho, 346, Centro de São Caetano.